Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o professor Gabriel Vacarello. Já comece se inscrevendo aí e ative o sininho também para que você não perca nenhuma novidade. Deixe seu like também, porque é importante para dar um impulso aqui no canal, tá legal? Agora, vamos lá. De fato, o meu trabalho tem um aspecto que é assim, muito importante por um lado, muito legal de ser feito, e por outro ele continua sendo muito importante, mas ele é muito chato de ser feito, que é o trabalho da formação do imaginário. Como tendo de lidar com pessoas nos atendimentos e também como professor, eu preciso conhecer uma gama de vidas distintas, entende? Eu preciso ler muita literatura, assistir filmes, ver séries, etc. E alguns dos filmes, das séries e dos livros são muito legais, maravilhosos, outros são assim profundamente chatos, tá certo? Mas precisa chegar até o final para ver como é que funciona, né? Para ver onde é que foi que aquela vida ali chegou, tá certo? Agora veja bem, quando eu estou lidando com todas essas coisas, analisando essas vidas distintas, lendo esses diferentes livros, tendo de lidar com os diferentes filmes, eu me deparo sempre num problema bastante comum quando se trata de um relacionamento, de um matrimônio e assim por diante. Veja, os casais, geralmente, eles deixam de levar em consideração algo que sem o qual não tem como continuar a caminhar e não tem como formar um relacionamento que seja autenticamente amoroso e que caminha verdadeiramente para onde ele precisa caminhar. Afinal de contas, através dessa única coisinha aqui, da qual eu quero falar para você, né, todas as áreas do matrimônio que exigem um cuidado não conseguem ser plenamente, perfeitamente cuidadas sem essa coisinha aqui. Veja, ela é essencial para que você cuide da intimidade do casal, ela é essencial para que você cuide da educação dos filhos, ela é essencial para que você saiba para onde o casal está caminhando, ela é necessária para que você conheça cada vez mais profundamente a pessoa que está aí junto de você, ela é necessária para que vocês cresçam espiritualmente, cresçam materialmente, caminhem para o mesmo lado e tenham um verdadeiro sucesso no relacionamento. Esta pequena coisinha, sem a qual todas as outras se tornam tanto quanto complicadas de serem feitas e realizadas, se chama diálogo. Através daquilo que eu tenho dito aqui para vocês, vocês devem ter já adivinhado, né, que se tratava de diálogo. O fato é que todas as vezes em que eu me deparo com um relacionamento, com um casal, dentro da literatura, dentro do filme, dentro da série, ou que quer que seja nesse sentido, com pessoas reais que eu atendo ou converso, a ausência do diálogo gera um afastamento que torna muito problemático o avanço dentro do relacionamento do matrimônio. Veja, quando nós falamos de uma etapa anterior ao matrimônio, namoro, noivado, o que quer que seja nesse sentido, o casal ele está unido, junto, está ali, um do lado do outro, mas a ausência de conversa e de diálogo gera em ambas as partes uma ausência de uma noção real de quem seja a pessoa que está do lado da outra pessoa aí, né? Eu não sei quem o outro é, se ele não fala comigo. Eu não sei o que ele pensa sobre coisas essenciais que eu deveria saber antes de me casar com essa pessoa. Veja, tem um problema no matrimônio que geralmente as pessoas enfrentam, que é o seguinte, né? Qual é o modo segundo o qual nós educaremos os nossos filhos? Muito bem. Quando chega no matrimônio, no momento prático, um acha que será de um jeito, o outro acha que será de um outro jeito, eles meio que improvisam e não sabem muito bem para que lado as precisam caminhar. E a justificativa pela qual a coisa caminha deste modo está no fato de que antes eu quero dizer, namoro, noivado, um não sabia qual era o pensamento do outro em relação a isso aí, que se chama educação dos filhos. Veja, a prática do matrimônio é uma espécie de casuística. Nós iremos lidar na prática com isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui. No namoro e no noivado, o que a gente vai fazer? Conhecer-nos a tal ponto de que os princípios sejam estabelecidos e as diretrizes para isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Por exemplo, seguindo aquilo que eu disse agora há pouco sobre a educação dos filhos. Se no namoro os componentes excelentíssimos do casal não conversam para onde vai a educação dos filhos, quantos filhos vão ter, como é que vão educar essas crianças, se faz homeschooling e enfrenta a lei do país, ou se bota num colégio, o que vai fazer, entende?
em quais circunstâncias, quais são os princípios da educação, como é a educação moral, o que em casa é dever de cada um nesse sentido, etc. Quando chegar no ato, o que vai haver? Uma espécie de improvisação. Percebe ou não? Se você não conversa antes, entende ou não? Sobre como vocês vão viver a vida espiritual, sobre como vocês vão dirigir a vida financeira, sobre como, etc, 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 etc. Dentro do matrimônio haverão improvisações. E que gerarão um afastamento ainda maior. Porque vocês não falarão à medida em que estão improvisando, só fazem. E um acha que é de um jeito, o outro acha que é de outro, mas eu pensei que era assim, e você não me disse, mas... Oi, problemas. Concorda comigo ou não? Professor, então o senhor está dizendo que se a gente não dialogou durante o namoro, agora já era, não tem mais jeito quando casado? Não, pelo contrário. Agora, quando casado, vocês terão um trabalho de conversar sobre isso, é. E não é que terão um trabalho, vocês farão o que deve ser feito mesmo. Olha, o diálogo tem algumas funções. A primeira delas é que vocês resolvam juntos o que precisa ser resolvido. Mas o diálogo não serve como apagar incêndio. O diálogo funciona como um meio de prevenção de incêndios. O diálogo serve como um meio de conhecimento do outro. O diálogo serve como um meio de crescimento na intimidade. Porque parte do conhecimento um do outro. Entende ou não? O diálogo, no fundo, ele é essencial dentro de um matrimônio. Porque as circunstâncias mudam. Você muda. O teu marido muda. A tua esposa muda. Os cônjuges mudam. E a mudança constante que marca a natureza humana deve ser suprida por um diálogo cada vez maior, cada vez mais íntimo, cada vez mais forte e constante. Para que ele supra as necessidades do casal dentro de cada uma das áreas e dirija o matrimônio para o caminho que ele deve ir. Como é que eu coloco de novo no trilho algo que está fugindo dele? Eu preciso dizer que ele fugiu do trilho. Se eu não digo que o trilho está perdido, como é que, ora, raios, eu vou colocar de volta ali no trilho, entendeu ou não? As pessoas precisam dialogar. E como é que eu faço? Eu vou chegar e simplesmente falar, a coisa não está boa, não está indo pelo trilho? Não, é evidente, você precisa preparar também o ambiente, né? Você não vai dizer a qualquer momento e a qualquer hora o que deve ser dito, o que irá ser dito de qualquer jeito. Tá todo mundo com raiva, você fala, joga na cara que tá um problema. As crianças estão ali no meio e vocês começam a brigar ou falar sobre as intimidades. Isso não faz o menor sentido, entende? É necessário que haja uma preparação. Aqui está a sabedoria do homem e da mulher. O homem vai lá, prepara um jantar, cozinha para a esposa, tal. Sentem juntos e aí ele conversem. A esposa o que faz? Sei lá, abre uma cerveja para o marido, um vinho, prepara o momento do diálogo, uns petiscos, etc. Veja, quando a conversa for mais íntima, quando a conversa for um pouco mais séria, sentem-se à mesa. Olha, a gente precisa falar sobre isso e agora, né? Ou seja, o diálogo ele precisa ser feito e o diálogo, além de ser feito, ele precisa ser preparado e ambientado. Tá bem? Muito obrigado pela atenção. Deixe seu like aí se esse vídeo te ajudou em alguma coisa. Comenta aí o que você achou, o que você acha, se discorda, se concorda, se o que quer que seja aí, tá? E coloca aí também alguma sugestão do que você gostaria que eu falasse por aqui, tá bem? Muito obrigado pela atenção, fique com Deus, a gente se vê numa próxima, tá bem? Até mais, tchau!